Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que coisa boa nós estarmos juntos na presença de Deus. A palavra revela Cristo para nós. Vai dizer um santo que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Então precisamos conhecer a Escritura, ter intimidade com a Escritura, ouvir essa palavra que vai dando o passo, marcando o nosso passo, que nós devemos dar na direção do céu. Então peçamos hoje o Espírito Santo para que nós sejamos conduzidos no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Já estamos quase concluindo a segunda carta de Pedro. No próximo programa, próximo Bíblia no Meu Dia a Dia, vamos concluir essa segunda carta. Hoje, pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que nós vamos estudar. Anota aí 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 14 a 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontram algumas coisas difíceis que homens sem instrução e vacilantes deformam para sua própria perdição. Aliás, é o que fazem também com as demais Escrituras. Olha que interessante o apóstolo Pedro falando dos escritos de Paulo, para você perceber que era um senso comum nos apóstolos, a segunda vinda de Jesus. Eles erraram? Definitivamente não. Isso é um artigo de fé. Isso deve ser vivido por nós, isso deve ser vivido para a igreja. Você acha que Pedro errou ao viver esperando a vinda gloriosa do Senhor? Você acha que Paulo errou ao escrever nas cartas dele sobre a vinda gloriosa de Jesus? Claro que não. E nós não erraremos se nós vivermos dessa forma também, nessa expectativa. Esse é o grande chamado. E é muito belo perceber ali que Pedro teve acesso às cartas de Paulo. Como também, com certeza, Paulo teve acesso às cartas de Pedro, não é? Aos ensinamentos. Isso é brilhante, isso é espetacular. E agora nós também já estudamos todas as cartas de Paulo, agora estamos aqui concluindo quase a segunda de Pedro, e isso é fundamental para a nossa caminhada. Vamos lá. Amados, vivendo, versículo 14, nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Vamos lá, a pureza. Aqui nós estamos falando da dimensão da pureza da mente, da pureza do olhar, da pureza das palavras, da pureza dos sentimentos e da pureza dos atos. Pureza dos pensamentos, nós temos que combater os pensamentos impuros. Não podemos aceitá-los. Pureza do olhar, nós precisamos pedir a Jesus olhos puros, porque muitas vezes a gente olha com um olhar impuro, desejando, ou até mesmo criando malícias em relação às pessoas, julgando. Palavras puras. Quantas impurezas, piadas imorais, críticas, murmurações, quanta coisa impura muitas vezes sai dos nossos lábios. Sentimentos puros. Eu preciso ter pureza nos meus sentimentos, nos meus relacionamentos. Eu não posso ceder ao jeito que o mundo sente. Eu tenho que ceder aos sentimentos de Cristo. A pureza dos sentimentos e a pureza das atitudes, a castidade. Não pecar contra a castidade é o 6º mandamento. E São Pedro está dizendo, então, que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha, em estado de graça. Não pode ter pecado na nossa vida. Nós temos que estar em comunhão
com o nosso Senhor quando Ele voltar e em paz. Se eu estou buscando a santidade, se eu estou buscando a pureza, se eu estou buscando viver essa vida ordenada pela palavra e segundo a vontade de Deus, eu vou estar em paz. Mas também preciso estar em paz com as outras pessoas, preciso me reconciliar com as outras pessoas, não posso ser causador de intrigas, de brigas, de críticas, de divisões. Eu preciso estar em paz com Deus e com os meus irmãos. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. E isso já vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, a paciência deve ser motivo de louvor. Se Jesus não voltou ainda, imagina se Jesus tivesse voltado quando eu, Roger, estava lá no mundo das drogas, da prostituição, num mundanismo totalmente perdido. Eu teria sido condenado. Eu tenho que louvar a paciência de Deus. Eu tenho que louvar e agradecer a Deus porque a paciência dele para mim foi salvação. Ele não voltou naquele momento, ou até mesmo ele não colheu a minha vida naquele momento, porque eu poderia estar condenado ao inferno pelo jeito que eu vivia. Talvez você pode dizer a mesma coisa. Então louve a paciência de Deus e não brinque com a paciência de Deus. Leve Deus a sério. Amém? Isso é importante. Considerai também como salvação a paciência. Para a minha vida foi salvação. Eu acredito que a paciência de Deus para a sua vida também foi salvação. E isso já vos escreveu nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas. Veja a afirmação de Pedro. Se bem que nela se encontrem algumas coisas difíceis, que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para a sua própria perdição. Quem deforma a palavra está causando a sua própria perdição. O mesmo fazem com as outras escrituras. É aqui ele vai dar ali a cutucada nesses falsos mestres, nesses falsos profetas que estão aí ensinando o que a palavra não ensina, estão criando coisas em cima da realidade da palavra. Então, é preciso que a nossa vida esteja ordenada para as escrituras sagradas. É preciso que eu e você louvemos muito a Deus pela paciência que Ele teve conosco. É preciso que nós assumamos a nossa responsabilidade e não brinquemos com a paciência de Deus. Tá demorando mesmo, eu vou curtir a vida, eu vou para a balada, eu vou para o mundanismo, vou encher a cara de bebida, vou encher a cara de droga, vou para a prostituição, vou cometer adultério. Olha só, não brinque com a paciência de Deus. Deus teve paciência e nós chegamos até aqui. E essa paciência de Deus foi para a nossa salvação. Mas não seja como a porca que volta à lama ou ao cachorro que come o seu próprio vômito. Isso é a palavra de Deus que nos instrui. Seria melhor nós não termos conhecido o Senhor. A pena é mais amena para quem não conheceu o Senhor e não conheceu a palavra dele. Então eu estou sendo bem firme porque o estudo está nos levando a essa firmeza. A palavra de Deus está nos levando a essa firmeza. E eu não posso negar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Amém? Eu preciso falar a verdade. A palavra está direcionando a mim, Padre Roger, para isso. Não posso brincar com a paciência de Deus. Eu não posso voltar a pecados que eu já abandonei. E se eu voltei, eu preciso retornar para a graça, me confessar. Se eu adquirir vícios, e aí eu estou falando de vícios capitais, tá? Não estou falando de vício de bebida, não estou falando de vício de droga, isso a gente não volta, mas às vezes você aí está dando espaço para pornografia, aí você confessa o pecado da pornografia, mas você está num vício, que não é só a pornografia, é o vício da luxúria, que precisa ser tratado com seriedade, porque você vai sempre cair na mesma coisa se você não tratar o vício. Porque o vício está lá, se você não trata ele com a virtude, se você não combate o vício com a virtude, a temperança, com relação à luxúria, né, a castidade, a temperança, você vai continuar voltando lá no pecado da masturbação, lá no pecado da pornografia, lá no pecado do adultério, porque existe um vício, que é a luxúria. E qual é a virtude que combate a luxúria? A temperança, a castidade. Você está me entendendo? Então, a gente precisa levar a sério. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, em todas as suas cartas. Deus tem sido paciente para conosco. Meu Deus, como o Senhor foi paciente com Roger.
E hoje o Padre Roger está aqui para dizer obrigado, porque o Senhor foi paciente comigo. Qual é a mensagem que nós escolhemos dessa palavra de hoje? Sou responsável por tudo aquilo que Deus mesmo me confiou como dom e graça. A sua paciência e a sua misericórdia precisam ser para mim motivo de gratidão e de um comprometimento ainda mais intenso com a santidade e a comunhão com Deus pela oração. Ele não voltou e me deu uma chance. Preciso agora estar preparado para a sua vinda, honrando o que Ele fez por mim. É isso. Ele usou de paciência. Eu sou grato por isso. Agora eu quero honrar a paciência dele sendo fiel e esperando que ele volte todos os dias, vivendo uma vida santa, piedosa diante dele. Vamos rezar? Senhor, é a gratidão que habita o meu coração. É a gratidão porque o Senhor usou de paciência para comigo. Se o Senhor tivesse voltado quando eu estava no pecado, no mundo, vivendo totalmente perdido, distante do Senhor, da igreja, da palavra, eu teria sido condenado. E esse é um motivo de louvor, de gratidão, porque a sua paciência gerou em mim salvação. E o que eu quero hoje é corresponder com essa paciência, com essa salvação que veio do Senhor e que atingiu a minha vida por inteiro. Eu espero, eu confio, eu desejo ansiosamente a sua vinda gloriosa. Faz na minha vida, Jesus, essa obra de salvação, essa obra de gratidão, essa obra, Senhor Deus, de santificação, para que todos os dias eu espere o grande dia da sua vinda gloriosa, vivendo justo, uma vida justa, piedosa, santa. Faz isso comigo, faz isso com os meus irmãos, realiza essa obra em nós. Muito obrigado, Senhor. A Ti a honra, a glória, o louvor e toda a gratidão. Muito obrigado, Jesus. Honre a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação que Ele fez acontecer em nós. Não brinquemos com a paciência de Deus. É hora de levar a sério. E não é um levar a sério pesado, é um levar a sério de amor. O amor precisa crescer no nosso coração para a nossa correspondência com o nosso Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.